Prazer imenso estar com vocês aqui. Eu tenho vindo aqui e reconheço que esse ministério tem uma unção de ativação e uma unção profética muito forte. E parte do que Deus tem feito assim no nosso chamado passa também por esse ministério. Primeira vez que eu fui ali no Haiti, eu fui o último a entrar na viagem, o Ricardo não queria me levar. A Sandra falou, você não vai, eu fui o último a entrar, e quando eu entrei, o Senhor fez todo esse trabalho dentro de nós. E eu creio que Deus vai nos permitir avançar mais em direção às nações. Queridos, no ano passado, nós ministramos aqui, eu preciso abrir um pouco falando da palavra que nós ministramos no ano passado, porque eu creio que a palavra que eu vou ministrar aqui é uma continuidade, sabe? E realmente, querido, o Brasil estava numa situação assim, muito complexa. E eu estava orando muito pelo Brasil, sentindo um peso muito pelo Brasil. O Senhor tem nos ensinado sobre nações. Cada nação que a gente tem entrado, o Senhor tem falado algo específico sobre aquela nação. E uns 3 anos atrás eu comecei a receber da parte de Deus um peso pelo Brasil muito forte. E em 2017 o Senhor falou comigo algo que impactou muito meu coração. E o ano passado aqui na Escola do Clamor nós compartilhamos. O Senhor falou comigo que o Brasil estava debaixo dos dias do profeta Amós. E nós ministramos o ano passado sobre isso, iniciando ali pelos dias de Jeroboão, né? Para nós entendermos o tempo espiritual que o Brasil estava vivendo, e os dias de Amós, nós precisávamos entender o espírito de Jeroboão, aquele que foi levantado para assumir 10 tribos de Israel, no momento em que Deus queria, de uma maneira assim muito clara, disciplinar Salomão por aquilo que Salomão estava fazendo. Aquele homem recebeu uma profecia que Deus iria colocar sobre ele, sobre os seus ombros, sobre a sua liderança, sobre o seu governo, 10 tribos. Mas essa profecia teve uma segunda perspectiva. O Senhor falou assim, olha, a estabilidade do seu governo vai depender da forma como você caminha comigo. E quando esse homem assumiu o poder, de uma maneira assim muito rápida, uma insegurança no seu coração começou a vir. E ele então estabelece no reino do norte de Israel um novo tipo de adoração. Esse espírito fala de homens, de mulheres, nas diversas perspectivas da liderança, que quando o Senhor coloca eles numa posição de poder, ele vai perdendo a intimidade com o Senhor, e ele vai amando o poder, tudo aquilo que o poder pode dar, tudo aquilo que o recurso pode dar, ele vai amando aquilo, ele vai esquecendo do Senhor. E eu fui entendendo que o Brasil, na sua liderança, especialmente a liderança política do Brasil, quando eu entrei nesse livro, eu entendi que o Brasil estava debaixo desse espírito. Homens que nas posições de poder não amam o Brasil. Não estão buscando outra coisa a não ser os seus próprios interesses. E Deus então levanta alguns profetas no Reino do Norte, Amós, com uma unção muito clara. E o Senhor começou a me mostrar que o Brasil precisava dessa unção, que a igreja brasileira precisava dessa unção. Capítulo 1 e 2 de Amós, nós percebemos claramente que ele é um profeta de nações, mas com uma unção específica. Profetizar contra castelos. E o que é castelos? Castelos são poderes humanos, estabelecidos pelo homem, para que a injustiça reine, para que poucos tenham muitos. E esse profeta chamado Amós não veio da escola de profetas, ele foi tirado do meio das malhadas. E o ano passado o pastor Ricardo, ministrando sobre os tipos de unção, existe a unção do boi, tem a unção do rei, mas tem a unção do boi. Amós tinha a unção do boi sobre ele, entende? Por quê? Porque ele não estava preocupado com posições, ele queria só servir
ele queria só se entregar, ele queria só se dar ao Senhor. E esse é o tipo de profeta que Deus precisa levantar nesses dias para destronar castelos. Profetas cujo coração dele é um coração simples, é um coração humilde. Ele pode confrontar as estruturas de poder, porque o poder não está no seu coração. E esse homem então, quando eu fiquei meses aqui estudando isso aqui, e ele começa a denunciar pecados específicos, que quando eu vi isso aqui, eu fiquei assim impressionado. O primeiro pecado que ele denuncia aqui é o pecado de juízes corruptos. Ele fala que homens que foram colocados na posição para estabelecer justiça numa nação, eles se corromperam e eles transformaram a justiça em alona. Nós estamos enxergando um processo no Brasil. Nós estamos enxergando ainda um processo no Brasil. Eu quero desafiar você a orar pela nação. Eu quero desafiar você a orar especialmente pela justiça. Essa é uma das palavras do profeta Amós. E o Brasil ainda carece da justiça, a começar pelo poder judiciário. Nós estamos enxergando o nosso poder judiciário, o nosso Supremo Tribunal Federal, as suas decisões, muitas vezes inexplicáveis. No Reino do Norte, esses juízes usavam as suas decisões para fazer com que o rico se tornasse mais rico. No Reino do Norte, esses juízes julgavam, fazendo com que os poderosos se tornassem mais poderosos. O profeta Amós diz não. E a unção do profeta Amós não aceita isso. Eu quero profetizar sobre a igreja do Brasil. A unção sobre a igreja do Brasil não vai aceitar mais essa realidade sobre a nossa nação. Não somente isso, esse homem denuncia outra coisa muito séria. Ele fala, por exemplo, da opressão dos pobres. Ele denuncia a riqueza construída com o sangue de outras pessoas. O Brasil, querido, não sei se você sabe, nós ainda temos uma das maiores concentrações de renda. Nós ainda temos muitos, ou melhor, poucos com muito. Poucos com muito. A unção do profeta Amós não aceita isso. A unção do profeta Amós tem uma fome de justiça do seu coração. E a Bíblia diz, e é papel da igreja, hoje nós vamos entrar um pouco mais sobre a igreja, porque tem uma segunda parte da revelação, estou introduzindo. É papel da igreja, nesses dias, manifestar a justiça. Bem-aventurados os que têm fome. Você tem tido fome de quê? Há uma promessa, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Queridos, quando você entra nesse caminho, quando você entra nessa direção, de dar a sua vida para ser uma resposta de justiça, tem um salário que só Deus pode te dar, chama satisfação. Porque a Bíblia diz que aqueles que têm fome de justiça serão saciados, saciados, saciados. Não somente isso, esse profeta denunciou outra coisa aqui, imoralidade sexual. Algo que está saindo da nossa cultura, amém? Porque a igreja do Senhor está se levantando em santidade. E nós queremos profetizar aqui, essa tentativa de arrebentar com as nossas crianças. Eu quero denunciar esse crime, essa nefasta ideologia de gênero. Nós não vamos aceitar essa mentira. Você não vai aceitar mais essa mentira sobre a nossa nação. Nós vamos nos levantar como profeta. Vamos para os lugares de justiça, para o Supremo, para as casas legislativas e profetizar que essa mentira da ideologia de gênero vai cair nesse país. Eu não sei se você sabe o que é ideologia de gênero, você sabe ou não? A criança nasce criança, mas não tem sexo definido. É definido pela sociedade. Mentira! Se você pegar um pequeno frasco de um osso de uma pessoa que morreu há muitos anos, você vai estudar a genética e você vai ver o sexo dessa pessoa. Essa nefasta ideologia vai cair no Brasil. Essa nefasta ideologia está caindo no Brasil.
Ele denuncia a falsa adoração, e aqui nós vamos entrar hoje. Falsa adoração. Pessoas que vão para a presença de Deus, mas os seus corações buscam os seus próprios interesses. Ele denuncia isso aqui de uma maneira muito forte. Deus está levantando um novo tempo de adoração. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. O que é por fora é por dentro, o que é por dentro é por fora. Eu quero falar para você que o mais importante para Deus é o que está dentro do seu coração, cara. Não é o que as pessoas pensam de você. Não é o que você quer, mas é o que você é diante do Senhor. Outra coisa que ele denuncia aqui, rapidamente, ele fala sobre violência. O Brasil, queridos, está em torno de 60 mil assassinatos. Esse é o ambiente que a igreja está inserida. Esse é o ambiente em que a igreja precisa agora ser uma resposta. A igreja vai ser uma resposta. Ele denuncia o trono da violência. O que é o trono da violência? Por causa desse amor ao poder, por causa desse amor ao dinheiro, por causa desse amor desenfreado às posições, há uma luta tremenda na nação acontecendo. Nós estamos enxergando isso? Sim ou não? E ele fala também, querido, sobre a questão da soberba. E orando então agora em 2018 e meditando nessas coisas, compartilhei com o Ricardo me influenciou demais. Em abril, o Senhor nos levou a Cuba, ou melhor, o Senhor falou comigo para ir a Cuba, a terra do Ricardo ali. Cara, nós trabalhamos com nações, cara. Você não tem ideia que é o mundo espiritual em Cuba, velho. Eu entrei em Cuba. E eu entrei com uma direção de Deus, fazer um ato profético. Em abril eu tive uma visão que eu estava em Cuba por causa do Brasil. E o Senhor mandou fazer um ato profético. Querido, a autoridade da igreja está acima da autoridade de governos. Entenda isso. O problema é que a gente não sabe disso. Mas eu quero te falar uma coisa. A autoridade que Deus está colocando sobre a sua vida está acima de governos. A autoridade da igreja está acima de principados e potestades. Porque Efésios diz que nós estamos sentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a identidade do Senhor. É dessa forma que Deus quer, de uma maneira poderosa, usar a sua igreja nas nações. Mas você precisa entender isso. Você precisa saber quem você é. E eu lembro, querido, que eu entrei em setembro ali, liguei para o Ricardo, vamos. Cadê o pastor Eberson? Está aqui não? Está filmando ali. Vamos, cara, vamos. E nós entramos e fizemos esse ato profético, junto com a igreja cubana, desligando a aliança entre o Brasil e Cuba. Início de setembro, cara. Quando nós fizemos isso, poucos dias depois veio as eleições, e poucos dias depois deu aquele rompimento dos médicos que estavam aqui. Querida, a autoridade da igreja está acima de tudo. Deus quer que a igreja no Brasil, a partir de agora, se mova. Determine o destino, que é eclésia. Eclésia são aqueles que são colocados para fora, para determinar o destino. O Brasil, muitas vezes, o reflexo do que a igreja é. Mas Deus está mudando a igreja dele. E se Deus está mudando a igreja dele, Ele também vai mudar. E está mudando o nosso Brasil. Mas continuando, eu então orando em 2018 e pagando um preço, e perguntando ao Senhor, Deus, cheguei a falar com o Ricardo, se a gente entrar num tempo muito forte de comunismo, eu tenho que estar preparado para dar o sangue, cara. Nós não sabíamos o que ia acontecer. E aí um dia orando, o Senhor falou algo muito específico em 2018 comigo. Ele falou comigo, olha, eu vou te mostrar algumas coisas sobre a fé. E eu quero que você ministre sobre fé. Porque